Os Supermercados BH deseja que o ano novo traga dias felizes e prósperos. Asa de frango 11,90. Linguiça para churrasco Saudade 11,90. Carne bovina maçã de peito 23,90. Supermercados BH, para você e sua família sempre o melhor. É isso aí. Deu uma passada lá no BH. Lá viram aí as ofertas, né? E tem muito mais, né? Eu sou cliente, moro perto ali do bairro, moro perto do supermercado ali no bairro Santa Terezinha, moro no Ouro Preto, passo sempre por lá. Tem melhores preços lá, tem mais ofertas lá. Dê uma passada lá que você não irá se arrepender. O Ramon sempre recomenda e eu endosso. Bem, nós estamos de volta, gente, para falar do Atlético, né? O Atlético está aí no famoso banho-maria, né? Já em ritmo de final de ano, né? Faz o último treino amanhã, depois pega uma folguinha, mas não sai da pauta do Atlético as contratações, né? Entra dia, sai dia, né? E o Atlético dizendo, vamos contratar. O presidente do Atlético, Sérgio Coelho, deu uma entrevista para a Rádio Itatiaia, eu ouvi essa entrevista ontem, né? E disse novamente, eu já tinha ouvido outras vezes, e ele reafirmou ontem que vai contratar, inclusive citou a posição de volante, né? Exatamente. Falou que, não falou, na verdade, em outras posições, né? Mas sabe-se que o Atlético precisa de laterais, né? Precisa de um bom lateral direito para ser titular, né? E o pessoal lá não gosta que fale isso, não. Porque para eles o Guga vai ser a salvação da lavoura, né? E precisa do lateral esquerdo para fazer sombra ali ao titular, né? Mas, para mim, precisa de zagueiros também, né? Claro. E é muito curioso. A pergunta que não quer calar. Mas e aí, não tem espaço para a base? Não vai promover ninguém? E aí, o que vocês pensam? Não, eu sou totalmente contra, né, a atitude do Atlético em relação a isso. Há muitos anos já. Um time que sempre revelou, sempre foi na base, buscou alguns jogadores, e os jogadores que, às vezes, de vez em quando, que revelam é simplesmente para vender. Não há interesse em fazer, segurar ele 1 ano, 2 anos para que ele valorize, igual antigamente, mas, infelizmente, você não vê o Atlético. É o time que menos revela jogador da base no profissional, é o time do Atlético. Pode pegar os outros times todos, que são de potência, Grêmio, São Paulo, próprio Flamengo, que Palmeiras. Um exemplo, me permita um exemplo para ilustrar. O Gabriel Veron, que vinha sendo titular, é uma das grandes revelações do Palmeiras, que é um clube comprador. Exatamente. Né? Tem investimento alto, tem investidores que bancam o clube, mas o Gabriel Veron tá contundido, não veio, não enfrenta o América, né? Não, vai jogar o Luiz Adriano. Vai jogar. Quando saiu o treinador, antes de chegar esse aí, português, que estava aquele menino que era auxiliar, o time começou a ganhar só com base. Só tinham 6 ou 7 jogadores da base jogando no time Palmeiras. É um bom exemplo. É um bom exemplo. Porque é um clube investidor. O São Paulo, mesma coisa. São Paulo hoje tem 4 titulares, mas se você olhar os jogadores que entram depois, tem mais uns 4 ou 5 jogadores da base que entram todo o tempo. É até curioso, né? Vamos analisar aqui, fazer um paralelo. Pode não ter, pode ser uma mera coincidência, né? Sim. O diretor de futebol do Palmeiras, Alexandre Matos, que na época era o Alexandre Matos. Alexandre Matos, hoje é diretor de futebol do Atlético. Isso. O Palmeiras foi um dos clubes que mais contratou no país durante um período grande, né? Será que o Atlético vai assumir esse protagonismo de ser o clube que mais contrata no país? Isso aí dá para a gente ilustrar abrindo aspas para o presidente do Atlético, o Sérgio Coelho. Nessas entrevistas que ele andou dando, além da Itatiaia, ele falou para a Rádio da Massa, e ele falava que ele iria consultar o Jorge Sampaoli. Então pode ter certeza que haverão contratações e que a base vai ficar relegada a segundo plano, terceiro, quarto, não sei, mas que vai contratar, vai. Presidente. Ailton, uma coisa, tem um amigo meu, Eduardo César, ele fala uma coisa e é verdade. A revelação de categoria de base parte do presidente do clube quando contrata um treinador.
Uma filosofia, né, de clube. Isso. Tem que ter uma filosofia lá dentro que ele diz assim, olha, eu quero 4, 5 jogadores da base, né? Todo ano tem que revelar esses jogadores. E tem um detalhe que a gente já bateu nisso aqui algumas vezes, eu vou bater de novo. Eu acho importante a gente falar sobre isso. Com a estrutura que tem Atlético, Cruzeiro, o América até que faz muito bem isso, mas Atlético e Cruzeiro, de uma forma geral, pelo número de revelações, pelo investimento anual, é muito pouco. É Também muito pouco. Porque qualquer garoto do Brasil gostaria hoje de vestir a camisa de Atlético e Cruzeiro, por tudo que representa, pela história, pela tradição, pela estrutura que tem. Não, basta dizer o seguinte, você não concorda? Um jogador de júnior hoje, para disputar a maioria dos times que contratam jogador de base dos times grandes, geralmente são times da segunda divisão. Sim. Né? Na minha opinião, o Cruzeiro, ele tinha que ter uma base hoje de jogadores de base, né? Ele tinha que ter pelo menos de 4 a 5 jogadores da categoria de base jogando no time dele. Olha aqui. Não é isso que a gente vê. E olha aqui, pela categoria sub-20, Campeonato Brasileiro sub-20, o Atlético ele empatou com o Palmeiras, né, em 0-0. Tá? O jogo foi lá. Fora de casa, em São Paulo. Parque. Então, assim, o jogo de volta vai ser domingo agora, dia 3, 20 e 30, lá no Sesc Venda Nova. Né? Então, a gente fica sempre se perguntando, e aí, quem é que vem daqui? Porque, olha, eu também ouvi essa entrevista lá na Rádio da Massa, até aproveito para mandar um abraço para o nosso amigo Dadalino, o meu artilheiro lá do time da MCE, não faz gol de jeito nenhum, né? Mas é artilheiro, né, Dadá? Eu sei que você acompanha a gente aí, obrigado pela sua audiência. A gente troca audiência, né? Porque eu te acompanho também, porque eu sou seu fã, né? Na comunicação, tá? Porque na bola, meu amigo, nós temos que resolver isso aí depois. Depois nós conversamos sobre isso. Mas eu ouvi a entrevista do Sérgio Coelho. Que treinador, meu amigo, não quer reforço? Você acha que o treinador quer quebrar pedra com base? Ele quer chegar e indicar para você, eu quero aquele, traz os melhores, não deu certo, traz outros, né? E o clube bancando, o clube colocando dinheiro lá. Então, meu amigo, esse dinheiro tem que ser pago, viu? Não é doação, pelo que eu saiba, não tem ninguém fazendo doação pro clube ainda não, né? Então, vamos com calma, porque o santo é de barro, né? Vamos lá? E bota barro nisso, né? A gente sabe que futebol, aquele jargão de sempre, né? Futebol é resultado mesmo. E essa situação para o Atlético de contratações para o ano que vem é porque a cobrança do torcedor vai ser muito maior. Esse ano ainda tem a desculpa, né? Aquela desculpa inicial que é um time em formação, que o treinador acabou de chegar e que ainda vai desenvolver e que o projeto é para o ano que vem. Ano que vem está chegando aí, como disse o Carlinhos, é mais alguns dias. Né? A partir de segunda-feira e de sexta-feira já é dia 1º, sábado já é dia 2, e assim vai caminhando. Então o Atlético já tem que começar a se preocupar assim com a temporada, começa em março, né, mais ou menos, a temporada, tem que pensar nesses reforços aí que sejam verdadeiramente efetivos, que não adianta trazer só nome para chegar aqui e não jogar ou ficar lá no banco, que é o que tem acontecido muitas vezes aí com o Sampaoli, pede reforços caríssimos que chegam aqui e não jogam. A gente vê o Guga aí sem fazer nada, o Mariano no banco. O que está acontecendo? Por que o Mariano não está indo para o jogo? Será que no treino ele não corresponde? Não sei. Tem o próprio Marrone, que veio do Vasco a peso de ouro. E aí, não está jogando? Por quê? O que está acontecendo? A gente precisa de avaliar essas coisas também. Aí tem lá o Caleb, Marquinhos e outros da base. Marquinhos sumiu, né, inclusive? Põe para jogar, meu amigo. Banca os caras. Banca. Quando o time está bem estruturado, está cheio de bons jogadores, né? O Atlético tem lá. Aí é o momento de colocar o atleta da base. Não é jogar na fogueira, não. E o Anderson Lopes, lá de Volta Redonda, mandou um abraço para nós, desejando um Feliz Natal. Muito obrigado, Anderson. Feliz Ano Novo, né? Natal já foi, né? Anderson, de coração, muito obrigado. Feliz Natal para você também. E vamos aproveitar, gente, para ouvir o Anderson de Volta... aproveitando o Anderson de Volta Redonda, para ouvir o Guga, né? Que também é carioca. Vamos ouvi-lo aí. Acredito que eu evolui muito em todos os aspectos, né? Ano passado foi minha primeira Série A, né? Ainda meu segundo ano como profissional, ano passado. Então, acredito que, né, da última temporada para essa, eu pude amadurecer muito em todos os aspectos, né?
ainda mais na parte defensiva. Acho que essa foi minha maior evolução, né? E treinei muito para isso e acredito que eu estou tendo boas respostas. Claro, ainda tem muito a crescer, então, mas acredito que eu esteja no caminho certo, né? E como eu falei, vou seguir trabalhando para estar sempre subindo o degrau. É isso, Guga. Tem que trabalhar firme, pegar firme. Você precisa melhorar bastante. Muito na marcação, né? É preciso ter senso crítico, viu? É preciso cobrar do Guga, é preciso que cobrem dele, né? Que a diretoria de futebol, né? Que não deixe só por conta da torcida e não deixe só por conta da mídia, de quem trabalha com futebol. Tem que dar retorno. É jogador de time de Série A, jogador de time de alto rendimento, tá certo? Não dá para ficar esperando amadurecer. Pega um da base, põe lá, que de repente o retorno será melhor. A gente lembra do Marcos Rocha aí, né? Que foi um exemplo desse, deram a chance, ele fez vamos dizer ali, um meio-campo mais ou menos, né? Fez uma lateral mais ou menos, saiu, foi emprestado, foi pro América, jogou muito bem na América. Aprendeu a jogar mais futebol na América. Se destacou na América, voltou pro Atlético, foi o que foi campeão da Libertadores e tudo mais. Agora, no Atlético, com toda sinceridade, será que na base não tem ninguém, pelo menos, igual ao Guga? Porque pior eu acho muito difícil. Um lateral que, na minha opinião, a primeira função de um lateral é marcar. Ele não marca bem. Ele não tem velocidade. Para um lateral sem velocidade, para mim, é imperdoável. Ou ele está na posição errada, ou ele realmente não leva jeito para aquela posição ali, não. Ele marca mal e é muito lento. Ele custa ganhar a bola de alguém. E isso tem custado ao Atlético pontos preciosos. O Sampaoli, né, o mestre Sampaoli, precisa se explicar aí nessa questão. Ô, Vanderlei, o Gilmar, lá da cidade de Juruti, do Pará, está nos perguntando o que falta ao Atlético para ser campeão. Olha, eu vi o último jogo, o atleticano ele precisa de encarar a realidade, né? O Atlético venceu e não convenceu, no meu ponto. Eu vi o jogo, achei que foi um jogo normal, com um time muito fraco, né? Fraquíssimo. Lutou muito e teve que fazer um esforço danado para ganhar de 2-0. O Atlético tem que mudar muito, tem que melhorar muito. Ele realmente vai contratar o meio de campo, ele não tem criação no meio de campo, né? E realmente ele só tem um lateral. O lateral direito, ele ainda tem um defeito gravíssimo para mim na cobertura. Ele é péssimo na cobertura. Por exemplo, quando a bola cai nas costas, pode olhar. O Atlético toma gol toda hora, sim. Bola nas costas do zagueiro, pode saber. Ele não tem velocidade. Não. O que está acontecendo, então? O Atlético está supervalorizado em termos de projeção das suas contratações e tal, ou isso vem da carência, né, da falta de títulos, de um anseio de ser campeão brasileiro? Ô, Carlos, eu acho o seguinte, sabe, o atleticano, ele necessita realmente uma torcida realmente fanática, que gosta do clube, é apaixonada. E quando ela sente que dá para ir, ela enlouquece. Só que a hora que tem essa decepção, é complicado para eles aceitarem isso. Então, não é só o torcedor comum, não. Existe uma torcida em volta aí do clube que faz muita força. Então, precisa cair na real. O Atlético precisa cair na real, no meu ponto de vista. Todo time tem que fazer contratação, mas as contratações, elas têm que ser posicionadas. Olha, eu preciso traz um lateral, traz um zagueiro, que entre e joga, igual o Júnior Alonso. Foi um achado. Bom, então você está dizendo que, me corrija se eu estiver interpretando errado, que houve uma supervalorização na montagem desse grupo. Exatamente, na minha opinião. E que não é isso tudo. Entendeu? Perfeito. Ele faltou contratações nos devidos lugares. O Atlético tem, às vezes, jogadores, mas não tem jogador substituto de volante à altura. Falta em algumas posições. Algumas posições. Tá aí, Gilmar. Está respondido pelo Aelton. Desculpa, pelo Aelton não. O Aelton vai falar daqui a pouco na volta do intervalo. Faça como o Gilson, lá do Pará, participe no 996428473. Mande para nós
a sua pergunta, a sua opinião, as suas observações, que teremos muito prazer em comentá-las. O Aelton daqui a pouco vai falar também sobre Atlético, Cruzeiro e América. Vamos ter muito tempo ainda.